Vamos lá, o protocolo do Ministério da Saúde que libera no SUS o uso da cloroquina até para casos leves de Covid-19 repercutiu entre os profissionais da área. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, professor Marcelo Matias. Doutor, seja muito bem-vindo. Está em casa, a gente sabe da sua ligação com a Universidade Luterana do Brasil. É sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela sua atenção. E vamos começar a entender, então, esse protocolo que previa o uso da cloroquina para casos graves da Covid-19. Como é que o sindicato vê esse novo protocolo? O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul está vendo este novo protocolo sobre a cloroquina. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Bivis. É um prazer enorme falar contigo, e mais ainda poder falar com os nossos telespectadores. Para mim, eu fico muito feliz sempre quando eu entro em contato com a TV Ubro, porque realmente sempre me sinto em casa. O que mais importa nesse aspecto? É que a gente tem um protocolo que ele é um protocolo de liberação e não um protocolo de obrigação. E isso é extremamente importante, porque nós estamos tratando num momento onde a base científica para a liberação da cloroquina e da hidroxicloroquina, ela é tênue. A gente encontra trabalhos favoráveis ou contrários por toda a literatura. E temos opiniões, especialmente opiniões, porque como se trata de um assunto muito novo, a gente ainda não tem a condição de ter aquela sustentação científica forte o suficiente para poder estar muito bem calçado. Então a gente tem opiniões de especialistas dentro e fora do Brasil, contrários e a favor. Então a realidade é que, para mim, é o grande momento da relação médico-paciente. É fundamental que o paciente tenha o direito de intervir no seu tratamento, desde que ele seja suficientemente informado para isso, e é fundamental que o médico que vá prescrever ou deixar de prescrever o faça em cima das informações mais atuais. E, portanto, do ponto de vista prático, quem passa a prevalecer diante desse protocolo, que apenas libera, mas não obriga, é a relação médico-paciente. E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que ele possibilita. Entretanto, se a gente for entrar no aspecto claramente científico, a hidroxicloroquina é um fármaco seguro, ele é utilizado há muito tempo para outras enfermidades, especialmente malária e doenças reumáticas, mas ele não é um fármaco, obviamente, isento de riscos, como, via de regra, nenhum fármaco o é. Mas ele não tem uma comprovação científica precisamente bem estabelecida. Por isso, acaba saindo um pouco a questão da ciência nesse aspecto, e existem posições divergentes, e acaba entrando em campo uma das coisas mais nobres e importantes da medicina, que é a relação médico-paciente. Doutor Marcelo, um privilégio falar com você, muito obrigado por estar aqui com a gente, grande amigo Marcelo, professor da casa. Da mesma forma, Bogado. Professor doutor Marcelo, você agora acabou de comentar que, como qualquer fármaco, ele gera problemas que podem ter efeito colateral. Especificamente, as informações que eu colhi é que, por exemplo, se você adotar esse medicamento, ele pode te dar uma taquicardia nessa linha, mas não é para todos, né? O que o senhor pode falar sobre esses efeitos colaterais? Bogado, a coisa mais importante é o fato de que, como qualquer fármaco, ele tem eventos adversos. E os principais são os eventos cardiovasculares, especialmente cardíacos, porque ele tem uma alteração do eletrocardiograma, que a gente nem precisa entrar no detalhe, mas que para pessoas mais suscetíveis pode ser uma alteração importante a ponto de ele apresentar riscos sérios. Por isso, ele não é um fármaco liberado para que seja tomado, por exemplo, de maneira livre, profilaticamente, sem a ausência da presença da infecção e sem qualquer controle médico. Então, o próprio protocolo ele diz o seguinte: ele não obriga a utilização, ele permite a utilização. O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina também fez o mesmo processo, ele libera a utilização, mas é muito importante chamar a atenção justamente para as complicações cardíacas, que são as mais importantes do fármaco. E como toda prescrição de fármacos, isso acho que é o mais importante para os nossos espectadores perceberem. Ela tem potenciais benefícios,
que no caso específico para a Covid nós temos dúvidas se eles são realmente verdadeiros e temos potenciais riscos, que na esmagadora maioria dos pacientes pode não ser importantes, mas para alguns certamente o será. Por isso o bom senso e a relação médico-paciente são fundamentais nesse momento, porque a gente não corre o risco de transformar uma coisa que não é cientificamente comprovada em lei, obrigando o médico a fazê-lo, e da mesma maneira a gente não proíbe que um paciente que queira ter o acesso à medicação venha a ter. Porque é o que está acontecendo hoje, acho que é importante vocês saberem. No SUS a gente não tem tido disponibilidade para os pacientes, até o momento. Mas em rede privada, muito frequentemente a gente tem a utilização do protocolo, que é um protocolo que ele é francês, depois ele foi adaptado aqui pela Prevent Senior em São Paulo, e é o protocolo que foi construído por técnicos do Ministério da Saúde, e lá ele foi colocado com todas as ressalvas possíveis. A mais importante delas é de que ele não é isento de riscos e de que ele não tem uma comprovação científica absoluta, porque qualquer pessoa que tiver certeza absoluta sobre esse assunto hoje não tem base suficiente para fazer essa afirmação. Doutor Marcelo, deixa eu fazer mais uma perguntinha nessa linha que o senhor acabou de colocar. Já há registro dentro do Sindicato Médico de médicos aqui no Rio Grande do Sul usando essa medicação e tendo êxito? O senhor pode relatar alguns dados sobre isso? Nós não temos dados no sindicato, porque o sindicato ele pega, na verdade, quando dá problema ou quando os colegas querem fazer o uso. Mas a gente tem o conhecimento, por sermos médicos e convivermos com as pessoas, de que muitos médicos, sim, fizeram inclusive uso pessoal da hidroxicloroquina ou da cloroquina associada à azitromicina e zinco ou ivermectina. Então, essa é uma realidade que é importante. Deve-se saber, por exemplo, que o David Wipp, lá em São Paulo, que era o médico responsável pelo protocolo de São Paulo e que era contrário à hidroxicloroquina, fez uso individualmente. Opa, então, eu acho que isso é um dado importante, hein, Marcelo? Então quer dizer que ele declarava e ele mesmo se medicou com o medicamento? Com a hidroxicloroquina. É porque aí nós temos um detalhe. Quando a gente vai fazer um tratamento individualizado, portanto, se eu pego um paciente que tem suspeita de Covid, tem baixos fatores de risco cardiovasculares, tem interesse em utilizar, está perfeitamente bem orientado sobre os potenciais riscos, principalmente cardíacos, a gente pode fazer a prescrição, que é o que o protocolo diz hoje. Por outro lado, se eu tenho um paciente que não tem essa condição, o paciente já tem uma certa idade avançada, já tem problemas cardíacos e alterações no eletrocardiograma diagnosticadas, talvez seja um paciente que a gente não utilize. De qualquer forma, a concordância do paciente é fundamental, porque nada mais importante, e isso que tem que ficar claro para quem está nos assistindo, nada mais importante do que uma orientação adequada para os pacientes e uma decisão tomada em cima dos dados reais. E os dados reais chamam a atenção para os problemas, chamam também a atenção para os potenciais benefícios, mas não há garantia dos benefícios. O certo é o seguinte, a gente tem opiniões de especialistas no Brasil e fora do Brasil, contrários e a favor. E esse é o problema. Do ponto de vista científico, a gente tem hoje um limbo, se é que vocês me entendem. Eu não consigo nem afirmar com absoluta certeza que dá para usar, nem que não. Por isso que foi transferido para a relação médico-paciente individual essa escolha, e nesse aspecto eu fico feliz com a existência do protocolo. Doutor Marcelo, vamos imaginar um cenário onde boa parte ou a grande parte dos testados para a Covid-19 autorizem o médico o uso da cloroquina e os médicos acabem optando pelo uso, seja um caso grave, como era inicialmente, e também casos leves. O senhor lembrou que a cloroquina é usada para doenças reumáticas e também o lúpus. Há disponibilidade para o uso da cloroquina assim, dessa forma, em larga escala? Isso não poderia deixar quem mais precisa da cloroquina, comprovadamente, cientificamente falando, sem o remédio? Espetacular a tua pergunta, Bives, te agradeço muito. Em primeiro lugar, a gente tem um estoque de hidroxicloroquina e de cloroquina disponível nesse momento no país. Ele é um fármaco que não tem patente e vários laboratórios no país estão aptos a fazer a produção do mesmo. Então, se todo mundo que tiver o nariz correndo for utilizar, é óbvio que vai faltar, e não tem a menor dúvida que, além de faltar, a gente vai começar a acumular os para-efeitos do fármaco. Então, isso não seria adequado. Justamente por isso, é fundamental que isso seja feito diante da
consulta médica. A pior coisa que a gente pode fazer nesse momento é transformar a cloroquina como se fosse um chazinho qualquer que se compra no supermercado. Não é. É um fármaco com riscos e benefícios e por isso a avaliação individual é fundamental. E o próprio protocolo do Ministério, que nós podemos concordar ou discordar do mesmo, ele inclusive cita exames que devem ser feitos e inclusive ele requer que esse paciente retorne para reavaliação. Portanto, não é um protocolo tão livre quanto parece ser. Mas eu acredito, e essa é uma questão importante, quando a gente olha a literatura internacional, um tratamento com hidroxicloroquina ou cloroquina custa em torno de 4 a 7 dólares. Aqui no Brasil, uma caixa é algo em torno de R$70 e dá para um tratamento. Se a gente for olhar, por exemplo, os antivirais que estão sendo propostos e que têm também resultados médios e que também não há consenso, eles chegam a ter custo diário de até $1.200 dia. Portanto, a gente tem que ter um certo cuidado também quando a gente avalia o que está acontecendo. E o médico, ele também está exposto a uma questão que eu tenho certeza que vocês vão entender. Se eu não for utilizar esse protocolo, basicamente não existe um protocolo para paciente leve, ele só tem protocolo para paciente grave. Para o paciente grave que interna, esse me parece mais tranquilo. Mas para o paciente leve, para o paciente que faz o diagnóstico ou que está sob suspeita, a gente basicamente diz para o indivíduo o seguinte: olha, eu não tenho nada para te fazer, tu vais para casa e se tiver algum evento de complicação maior, retornas. E isso gera uma ansiedade tanto para o paciente que acha que não está fazendo nada, quanto para o médico que tem o potencial, ou pelo menos para aquele médico que acredita na possibilidade de usar, ele ficaria previamente proibido. Então isso é que eu vou reiterar. Neste aspecto é positivo. Agora, não tenha dúvida, se a gente for fazer o uso rotineiro e, por exemplo, o presidente americano, Donald Trump, com autorização dos médicos da Casa Branca, ele está fazendo uso profilático da hidroxicloroquina. Aí eu vou ter que dizer o seguinte, considerando a idade do mesmo, eu infiro que ele não tenha problemas cardíacos, porque senão eles não fariam isso, mas com a idade dele, os riscos passam a ser potencialmente maiores. E mais do que isso, se nós formos fazer esse tipo de uso, ou seja, nós não temos a doença, não temos evento e começamos a utilizar, eu não tenho dúvida que jogado isso na população, não só vão acabar os comprimidos, como a gente vai acabar tendo um aumento dos casos de efeitos adversos e a gente não tem ainda um dado efetivo para dizer o que vai acontecer com relação ao Covid. Marcelo, o professor Marcelo, olha, muito esclarecedora a sua colocação. Eu peço até para o Bives ver se nós não temos nas nossas redes perguntas, porque o senhor está sendo muito didático e muito claro. Eu acho que nos ajudou muito com as informações. Eu tenho aqui mais uma pergunta, que é: o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, declarou que o governo federal pretendia alterar a bula da cloroquina na Anvisa para poder dizer que ele era possível de recomendação para o tratamento do Covid-19. Isso pode, até por sou leigo, isso pode, o Ministério da Saúde pode ir lá e alterar a bula? Eu sei, como o senhor colocou agora, que ele não tem patente, mas é possível o governo ir lá e alterar e colocar lá como recomendado para o Covid-19? Ele é possível, até porque o grosso das indicações que tem na bula, grande parte delas são colocadas pelo próprio laboratório para se proteger. Eu costumo dizer que as bulas são muito mais do que um documento informativo, são um documento de proteção do laboratório para evitar que ele seja acusado de não ter avisado o paciente. E esse aspecto é interessante para quem está nos ouvindo, Bogado, porque as bulas são assustadoras de quaisquer remédios. Se a gente for ler as bulas dos remédios, provavelmente a gente vai tomá-las com muito mais medo do que a gente tem na ausência das informações ali contidas. E vou lhe dizer, eu sou contrário a isso nesse momento. Eu gostaria que na bula estivesse presente aquilo que tem exclusivamente uma comprovação científica. E como eu disse, não há uma comprovação científica clara, principalmente nas fases iniciais, lá do 2º ao 4º dia, tem apenas relatos de caso, tem estudos não controlados, só para que vocês entendam, são relatos observacionais, o pessoal usou e teve um número menor de internações em UTI. Isso a gente teve, por exemplo, no Brasil, no Piauí, teve em São Paulo, na Prevent Senior, ou seja, a gente tem relatos observacionais. Tem países inteiros, como a Itália, a França, que estão fazendo uso.
Mas o problema é que na ciência, para a gente obter a realidade dos fatos, a gente precisa comparar esses pacientes com pacientes que não tomaram a medicação e que tenham sido selecionados sem uma seleção direta. Portanto, tem que ser uma escolha aleatória. Esse trabalho, que é um chamado de ensaio clínico, onde a gente testa sem saber o que está tomando e avalia os resultados, ele ainda não está pronto. A gente tem alguns em andamento, mas nenhum deles tem o resultado pronto e justamente por isso a gente não tem aquela força estatística para conseguir afirmar a verdade dos fatos. Vives. Só para fechar, e já agradecendo a participação do Dr. Marcelo, a Ieda Kovalik diz assim, muito bem, Dr. Marcelo, porque foi extremamente claro, didático e ponderado nesse momento em que, por exemplo, a cloroquina se tornou uma disputa política no país. Então a gente entende que essa participação e esse comentário técnico a respeito e moderado, ponderado, vem acrescentar para todos. Muito obrigado, doutor Marcelo, por sempre nos atender com muito carinho. Seja sempre bem-vindo e a gente deseja aqui para todos que participam do programa, seja presencial ou virtualmente, cuide-se. Eu só tenho a agradecer, Bevis Bogado, sempre pela forma que eu fui recebido. Me coloco integralmente à disposição. Nós estamos cumprindo aqui a nossa função de poder, não é só defender os médicos, mas de, pelo menos, orientar em relação aos médicos e, assim, defender a saúde. Eu agradeço profundamente. E só uma última lembrança. O vírus não tem sexo, o vírus não tem partido político, o vírus não vota. O vírus é uma coisa que expõe todos nós a risco. Vamos tirar um pouco da política, vamos tentar trazer um pouquinho mais da ciência e o Sindicato Médico está à disposição em qualquer momento. Muito obrigado para vocês e muito obrigado para a UBRA, que, como vocês sabem bem, é do meu coração também. Perfeito, doutor. Perfeito. Excelente as colocações do doutor Marcelo, muito didático, o uso da cloroquina ou não, né, a recomendação para casos graves, como é que se faz, com autorização, porque não há comprovação científica, mas assim, muito esclarecedor. Eu já deixo aqui o convite para a produção para trazer mais o Marcelo ao vivo aqui com a gente para poder falar mais sobre essa pandemia que em alguns casos está dando histeria já, está passando o limite.